sabes por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. A novidade. Já pensou em como seria a vida sem ela? Sem notícias diárias? Sem novos lugares para descobrir? Sem coisas novas para saber? Como esta pequena e bela novidade. A DS lançou uma nova motorização híbrida disponível nos modelos DS3 e DS4. Realçando as vantagens da mobilidade elétrica na cidade, o novo motor híbrido foi concebido para emprestar à sua rotina uma condução suave e prazerosa, com otimização de energia e combustível e menos emissões de CO2. E o melhor, não precisa de mudar os seus hábitos para se habituar a esta experiência de condução híbrida de excelência. Que lhe parece esta novidade? Visite-nos numa DS Store ou em dsautomobil.pt. Olá, bem-vindos e bem-vindas para a segunda parte da conversa com o político e professor Augusto Santos Silva. Depois, no final da primeira parte, termos ouvido a ex-eurodeputada e comentadora Ana Gomes, que deixou aqui um olhar sobre Augusto Santos Silva. E uma questão, como é que comenta este áudio da Ana Gomes? As palavras são excessivas em relação ao que fiz como Ministro da Defesa Nacional, entregando uma cópia do contrato que a eurodeputada me pedia, pareceu-me algo que devia fazer. Em relação à pergunta que coloca, eu, como já verificou quem me tivesse tido a paciência de ouvir, eu acho essa acusação absolutamente ridícula, completamente infundada. Quanto a fazer agora de novo exatamente igual, nós nunca fazemos as coisas exatamente iguais. Olha pelo retrovisor, faz a análise para trás, faz esse balanço. Só olho pelo retrovisor quando preciso. A vida é para a frente. A vida é para a frente. Luís Marques Mendes diz que exerceu uma presidência sempre com uma certa arrogância, deslumbramento e crispação. Como é que responde a isto? É a opinião do Dr. Luís Marques Mendes. Muito bem. Qual a fatura política que sofreu com a queda do governo não ter sido reeleito? Há alguma fatura política ou não? Pessoalmente, não. Quer dizer, sofri uma derrota. O meu partido também foi derrotado. Isso teve uma consequência que era perfeitamente antecipada, a minha não eleição. Eu achei muito mais importante do que o cálculo, como compreenderá, era a coisa mais fácil para mim e para o PS, eu ir como deputado em qualquer outro círculo em lugar seguro, mas achei que era muito mais importante, do ponto de vista da pedagogia democrática que guiou o meu mandato como Presidente da Assembleia da República, que eu recusasse ir por qualquer outro círculo que não aquele círculo que tinha sido eleito. Sim? Sim. Portanto, os portugueses que residem fora da Europa entregaram-me uma responsabilidade em 2019 e em 2022 de os representar na Assembleia da República. E eu agradeço essa responsabilidade. E o que é que mudou? E em 2024 entregaram essa responsabilidade a outros e eu respeito essa decisão. Tão simples quanto isto. É assim que é a democracia. No dia seguinte, a terminar o exercício da responsabilidade que o eleitorado me cometeu, eu estava no meu emprego, trabalhando. Assumindo funções de novo enquanto professor na Universidade do Porto. É o meu emprego, não tenho outro. Exato. E como é que é o impacto de o telefone tocar agora menos, agora que saiu da cena política ativa? É bom, é uma condição sine qua non para a profissão que eu agora estou a exercer, porque a profissão que eu estou agora a exercer exige
que nós estejamos, às vezes, horas seguidas, no silêncio do nosso gabinete, da nossa casa ou da biblioteca da nossa escola, a ler, a estudar, a escrever e, portanto, não haver tantos telefonemas a tocar, é outro ritmo. Ajuda. Mas confesso que há uma adrenalina que deixou de sentir. Sente-se falta disso? Não, eu fiz sempre questão de manter toda a minha carreira profissional, portanto, digo sempre, é uma piada que já é para aí a quinta ou sexta vez que eu a digo, mas é verdade, a minha vida profissional tem sido um jogo de handball. Neste momento, a Faculdade de Economia da Universidade do Porto ganha por 22-20 ao Estado português, ao Governo, ao Parlamento português. E, portanto, entre 2011 e 2015 eu fui professor, até 1999 fui professor, fiz toda a minha carreira universitária, com todas as provas e concursos públicos necessários, e, portanto, vir de um Ministério ou do Parlamento para a Faculdade de Economia, ou ir da Faculdade de Economia para mim é igual, é um trabalho. Não percebo nada disso, mas politicamente acho que sim. Acho que é assim. É uma frase que lhe é atribuída por privilegiar a abordagem política à abordagem técnica no tema do dia-a-dia. Como é que a justifica? Sim, porque, repare, tomemos só o exemplo da pandemia. Durante vários meses, nós tomamos decisões políticas muito importantes sem termos certeza a 100% dos efeitos dessas decisões. Aliás, tanto não tínhamos a certeza... Foi muitas vezes navegação à vista, claro, e, portanto, a decisão política, primeiro, era absolutamente essencial, porque os técnicos não conseguiam escolher, não conseguiam decidir. Não havia certezas. E depois o que é típico da decisão política é uma decisão política que nunca se toma com risco zero e com certeza a 100%. Isso é uma das coisas que torna a política imprescindível. Disse que é um homem que vive uma enorme inquietação, como a música de José Mário Branco. O que é que habita nessa inquietação? É o desejo de não estar, de estar sempre atento ao que se passa à minha volta, de tentar contribuir de alguma maneira para o que se passa à minha volta se passe um bocadinho melhor, e também a inquietação que resulta de eu não considerar que, como é que dizia o outro, raras vezes me engano e nunca tenho dúvidas. Eu engano-me várias vezes e tenho sempre muitas dúvidas. Bela frase, a sua. Quero falar muito rapidamente de um tema que eu não quero que desapareça daqui, que é a guerra e a imigração. Acha que a Palestina, deve haver um Estado da Palestina? Sim. E que Portugal deve apoiar ou não? Não, eu, em relação à posição portuguesa, é muito simples, eu não tenho a informação toda, percebo a prudência do governo português e espero que, numa questão tão importante, os bons hábitos não tenham sido perdidos e, portanto, haja conversas discretas, mas conversas entre o governo e o principal partido da oposição. Quanto à Ucrânia, que aponta uma solução simples para o fim dessa guerra? Sim, essa solução tem que ser política e essa solução tem que nos trazer à paz, mas há uma condição necessária para a solução política que ainda não se atingiu, que é o fim da agressão. Porque no caso da Ucrânia é muito simples. A Ucrânia é um país soberano, um Estado independente, com fronteiras reconhecidas internacionalmente, incluindo pela Rússia, que foi agredido, foi invadido militarmente por um outro país, a Federação Russa, presidida por um senhor, Vladimir Putin, que disse: eu quero derrubar o regime ucraniano, quero desnazificar a Ucrânia e quero ficar com partes do seu território. Como é que se resolve isso? Por enquanto fazer de frente a essa agressão, apoiando a Ucrânia no fazer frente a essa agressão, para que haja condições no terreno que permitam desenvolvimentos políticos. Porque ceder, desistir, tirar a toalha ao chão, ceder zonas de territórios e assim não concorda. Não fará a paz, não fará o predomínio do processo político.
Muito bem. Quanto à imigração e o Pacto das Migrações, que comentário? O Pacto das Migrações foi um dossiê muito difícil. Conseguiu finalmente chegar-se a um entendimento no final do ano passado. Eu acho que esse entendimento tem lados negativos, mas no seu balanço os elementos positivos são superiores aos negativos e, portanto, devemos estar empenhados em levar à prática esse Pacto das Migrações. Muito bem. Vamos dar música à nossa conversa. Que músicas é que trouxe para ouvirmos? Olha, para além da inquietação do José Mário Branco, eu acho que é uma lindíssima canção que exprime bem o estado de espírito permanente de gente como eu. Fiz uma coisa muito simples, que foi pensar em músicas que fossem bastante adequadas ao tempo que vivemos, e pensei num grupo novo, Cara de Espelho, que tem uma canção, o Corridinho Português. Tem a Mitó enquanto vocalista. Que vale muito a pena muita gente ouvir. E ouvindo percebem logo porque é que eu escolhi, porque Portugal sempre foi feito de misturas diferentes e esse é que é o corridinho português, de muita gente diferente. Diversidade. Diversidade, sempre foi isso que nos fez. E quem andar à procura da pureza portuguesa, dos portugueses de bem, anda à procura de uma coisa que não existe. Felizmente não existe. Essa pureza. Felizmente não temos. Não, porque pureza era aquela coisa dos nazis, não é? Bem sabemos. Pureza. Então vamos ouvir Corridinho Português dos Cara de Espelho. Vamos. Se tu queres ainda separar o gay da lésbica, do straight, da mulher, gente de bem ou de quem sofre de gaguez, como vês, sobra muito pouco português ao par. E que tal juntar a malta numa boa, um corridinho de Lisboa, volta e meia roda ao par. Triste é quem fica a ver dançar. E mais? O que é que temos mais para ouvir? Depois, há por vezes a ideia muito portuguesa, infelizmente, de que Portugal é um país e uma cultura de que ninguém quer saber. E então, são 3 minutos de boa música clássica, a interpretação pelo Kronos Quartet, que é um dos quartetos de cordas mais importantes do mundo de hoje, da canção Verdes Anos do Carlos Paredes. Muito bem, vamos ouvir Verdes Anos do Carlos Paredes. Vamos. Muito bem. E terceiro tema. E, finalmente, uma das coisas que eu gosto em dar aulas é que todos os anos contacto com gente nova e com nova gente nova. Porque eu dou aulas sobretudo ao primeiro ano, portanto apanho-os com 18 anos, às vezes ainda por fazer. E aprendo com eles também. E aprendo com eles. E no governo era menos, mas os gabinetes também normalmente têm gente nova, e de maneira que eu tento sempre saber o que é que se passa e como um político é também uma esponja, nós absorvemos sempre o que ouvimos, o que lemos, o que nos dizem, etc. E então eu vou perguntando e o que é que está aí de música também, o que é que eu devo ouvir. E recomendaram-me há dias uma cantora espanhola que esteve aliás aqui, quer no Porto, quer em Lisboa. Verdade, adoro-a. Sílvia Pérez Cruz, que eu confesso humildemente não conhecia, mas comecei a ouvir e gosto muito. Está a gostar? Boa. Sim, e recomendo vivamente, até porque ela também canta em português, canta o Fernando Pessoa também, e canta músicas muito interessantes, e tem uma voz que vai do flamenco ao fado, que é muito, enfim, é a minha última revelação. É magnífica e que bela escolha, a sua bela sugestão. Vamos então ouvir Sílvia Pérez Cruz no tema Mexita, não é? Sim. Tus ojos me fascinan, tu boca, tu boquita divina. Quisiera yo besar Mechita, tú bien sabes lo mucho que te quiero. Por eso te ruego, no me hagas sufrir más.
Maravilha, e estamos em pleno verão, muita gente entrará de férias e eu pedi-lhe algumas sugestões para algumas pessoas poderem seguir e pedi-lhe um filme. Que filme foi? O filme, eu aí tenho muitas dificuldades porque não achava que o panorama nas últimas semanas fosse o verão tem disso. Mas ontem, ao fim da tarde, foi quase que em inspiração divina, fui ver um filme português de que gostei imenso e que recomendo vivamente. Qual é? É do Luís Filipe Rocha e chama-se O Teu Rosto Será o Último. Vou já vale anotar. Muito a pena ver, quer do ponto de vista estritamente cinematográfico, quer da revisitação que faz de alguma da história portuguesa, designadamente ligada à Guerra Colonial, quer pela interpretação que é excelente. A Rita Durão faz o papel feminino principal e depois o protagonista, que é o Duarte, é apresentado em 3 momentos da sua evolução, como criança, adolescente e depois jovem, interpretado por 3 atores diferentes, que também achei que iam muito bem. Portanto, recomendo vivamente. Luís Filipe Rocha, com o filme O Teu Rosto Será o Último. Fica a nota boa. E tem também a sugestão de um lugar. Qual é o lugar? Sim, há muitos anos que eu não ia às Chaves. Fui lá em setembro passado e fui agora de novo em junho e recomendo vivamente. Come-se muito bem, que é uma boa maneira também de conhecer os lugares. E tem 2 museus excepcionais. O Museu Nadir Afonso, que é uma obra do Cisa Vieira, espetacular, e o Museu das Termas Romanas. É uma praça. Foi feito tentaram fazer um parque de estacionamento subterrâneo nessa praça e descobriram termas em estado de conservação excepcional, termas do tempo romano, Chaves, aliás, vem Aqua e Flávia. Já se tratavam bem. E estão em excelente estado de preservação, recomendo vivamente. E depois, se quiserem, fazem mais uns 5, 6 quilómetros e vão a uma pequena aldeia chamada Cambedo da Raia. Cambedo da Raia é uma das aldeias portuguesas que, aliás, é meia portuguesa, meia galega, uma parte foi galega durante algum tempo, são chamadas aldeias espúrias, e Cambedo da Raia acolheu fugidos em galego são fugidos, quer dizer antifranquistas que fugiram de Franco. E por ter acolhido e protegido esses antifranquistas, em 1946 a aldeia de Cambedo da Raia foi atacada a tiro de morteiro pela Guardia Civil Espanhola com a colaboração da nossa GNR e do nosso Exército e da PIDE. E, portanto, há lá uma placa, agora neste momento há 2 placas que recordam isso e vale sempre a pena ir lá àquela placa e agradecer àquela gente a humanidade que mostrou. Portanto, Chaves. Muito bem, Chaves. Um livro. Pedi uma sugestão de leitura para este verão? Sim, da literatura que li recentemente, a que tenho a recomendar, da literatura portuguesa, é a Misericórdia da Lídia Jorge. Gostou? É de 23. Eu gostei muito. O que é que achou? Dos melhores romances delas. E tocou-lhe o tema? Sim, e que é, aliás, abordado com muita, como é que eu ia dizer, muita delicadeza. Fala a protagonista está num lar e sim, fala do ponto de vista do que é os últimos anos de vida de alguém, não é? Sim, até a irrupção da pandemia. Exatamente, inspirado na mãe. Portanto, de vale Lídia muito Jorge. A pena ler, é boa literatura. Boa literatura. Como, aliás, é a literatura de Lídia Jorge. Belíssima sugestão. E a mote de literatura, pedi-lhe uma leitura. Sim, eu respondi que sim, como é possível que Camões tenha nascido em 1524, não há certeza absoluta, mas é bem escolhido para feitas comemorações, há 500 anos, 1524, como o ano do nascimento. Quando a gente pensa em Camões, pensa sempre no Camões, nos Lusíadas. Eu devo dizer que considero o Camões lírico, pelo menos tão bom como o Camões épico. E, portanto, escolhi um soneto, são 14 versos, não sei se posso ler todos, mas puder. É um dos sonetos menos conhecidos, na minha opinião é dos mais bonitos. Vamos. Então, vamos a isto. Quem diz que amor é falso ou enganoso, ligeiro, ingrato, vão, desconhecido,
sem falta lhe terá bem merecido que lhe seja cruel ou rigoroso. Amor é brando, é doce e é piedoso. Quem o contrário disser não seja querido, seja por cego e apaixonado tido, e aos homens e ainda aos deuses odioso. Se mal lhes faz amor, em mim se vêem. Em mim, mostrando todo o seu rigor, ao mundo quis mostrar quanto podia. Mas todas suas iras são de amor. Todos estes seus males são um bem que eu, por todo o outro bem, não trocaria. Obrigado. Tem uma sugestão de espetáculo? Sim, no sentido em que eu, infelizmente, digo eu, não frequento os festivais e os concertos de rock, porque como sofro de hérnia discal, tenho muita dificuldade em estar muitas horas a pé. E então a mexer-me nem pensar. Abanar o capacete não dá. Portanto, não é? no verão frequento muito festivais de jazz ou de música clássica. O de Espinho começou no sábado passado, o da Póvoa de Varzim começa no mês que vem, o Jazz em Serralves em julho, e estou a dizer propositadamente tudo a norte para convidar toda a gente a ir para a minha terra. Muito bem. Está a puxar as pessoas a norte. Como agora é tempo das sardinhas, pode-se dizer, estou a puxar a brasa à minha sardinha. Muito bem. Vem aí novo livro seu? Sim. É sobre o quê? Na prática virão 2. Vem um já, que já está impresso, deve ser distribuído brevemente, e que se chama Obrigado por Estarem Presentes. O subtítulo é Conferências sobre Portugal e o Mundo, e reúne conferências que eu fui fazendo, quer como Ministro dos Negócios Estrangeiros, quer como Presidente da Assembleia da República, no estrangeiro, a maior parte delas, sobre a cultura portuguesa ou as instituições portuguesas. Eu acho mesmo que a cultura portuguesa, a língua portuguesa, a língua e a cultura são 2 fortíssimos fatores da nossa influência no mundo, e procurei seguir esse meu credo. Depois, aproveitando as condições excepcionais que sempre tenho na Faculdade de Economia da Universidade do Porto e o facto de ter regressado já a meio do segundo semestre e, portanto, não ter serviço seletivo atribuído, aproveitei estes meses para terminar um livro que tinha deixado no capítulo 2 e que é de Sociologia e que é uma discussão conceptual sobre o conceito de poder. Isso vai-se chamar Poder, análise crítica de um conceito. É uma coisa mais académica que sairá, imagino que lá para o fim do ano. Ambos, tanto um como o outro? Não, o primeiro, agora da imprensa nacional, está pronto, já revi provas e está em impressão, portanto está prestes está a sair. Bica, como se diz. À bica? É assim que se diz. Tenho sempre 2 perguntas finais para colocar. Uma delas é esta. A vida tem sido boa para si? Sim. Tenho a minha vida, portanto eu vou fazer 68 anos. Tem sido excepcionalmente boa, designadamente porque casei-me com quem queria, tivemos os filhos que queríamos, excepcionais, agora estamos com netos. Tive a profissão que queria. Na prática eu fui um português, uma criança que entrei aos 6 anos de uma escola e nunca mais lá saí. Como aluno primeiro, como professor depois. Mas e continua a investigar, não é? Sim, claro. Não só a ensinar. Portanto, só tenho, e, bom, para além daquelas coisas históricas que me sucederam, por exemplo, o meu irmão mais velho ainda teve que fazer a Guerra Colonial, eu tinha 17 anos no 25 de Abril, já me livrei disso, vivi a adolescência e a Revolução ao mesmo tempo, não me posso queixar, não posso mesmo nada queixar. Tem quantos netos? 5. 5, que tipo de avô é? Babado, claro. Babado, e acompanha as atividades deles? Sim, agora mais. Mais? Sim. Eu tenho a única diferença que tenho em relação ao avô típico é que eu costumo tomar o partido dos pais dos meus filhos contra os meus netos, na altura dos ao contrário que acontece com os avós, que estão sempre a tomar o partido dos netos contra os filhos.
Ah, é? Ai, que giro. Muito bem. Como sabe, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A pequenas coisas do dia-a-dia atribui agora interesse, beleza e dedica tempo e atenção. A que pequenas coisas? Atualmente. Olha, coisas tão simples como andar pelo meu bairro, como andar com o meu bairro com chegar uns auscultadores a ouvir música, ir levar o meu neto à piscina, essas coisas do dia-a-dia, das relações normais das pessoas. A música, a leitura, sei que... Sim, portanto, eu tenho o seguinte, eu faço questão de ler pelo menos um poema todos os dias. Acho sim? que é uma boa maneira ou de começar ou de acabar o dia. Vive rodeado de livros de poesia? Como é que é isso? Vivemos rodeados de livros, sim. Eu e a minha mulher, sim. Vivemos no meio, tudo o resto se organiza em função dos livros. Porque um poema por dia? Porque é como a maçã. Um poema por dia... nem sabe o bem que lhe fazia. Mas desculpa interrompê-lo, lê um poema por dia e... Pelo menos um. Pelo menos um? Sim, agora é mais ao deitar do que ao levantar. Leio jornais todos os dias, não perco isso. Vejo também um dos jornais televisivos por dia, não sei se quer que lhe diga, é o da 2. É o da 2, aquela meia hora chega-me perfeitamente. Aliás, acho bastante bem feito. E, portanto, aí já pode ver os implícitos todos que é em relação aos outros. Tento, por exemplo, quando saio de carro, tento calibrar aquilo de modo a que possa ouvir também um noticiário pelo caminho. Procuro dar as minhas caminhadas também todos os dias. Estou sempre a ler 3 livros ao mesmo tempo. 3 livros ao mesmo tempo? Sim, porque é um livro técnico, digamos, um livro da minha área, um romance e justamente um poeta. E Acho que é uma boa combinação. Qual é o poeta que está a ler? Ou um dos últimos que ficou na cabeça? O que eu agora estou a ler é o David Mourão Ferreira, mas, para os efeitos da propaganda, recomendo vivamente a toda a gente que me queira ouvir, aqueles 3 ou 4 que nos ouçam, que façam o que eu fiz aqui há uns poucos anos, que foi ler o Rui Knopfli, que é um poeta muito pouco conhecido. Como é que escreve? Com capa? K-N-O-P-F-L-I. Há uma antologia feita pelo Pedro Mexia, editada pela Tinta da China, que se chama Nada Tem Já Encanto, e o Rui Knopfli é um dos 3 ou 4 maiores poetas portugueses do século XX. E descobriu agora há pouco tempo? Descobri há pouco tempo e lá está, porque a doutora Teresa Ribeiro, que era então minha secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, um dia, sabendo por acaso que eu não conhecia este poeta, disse: Augusto, como é que isso é possível? Eu, lá está, humilde, diga, o que é que eu posso ler? Descobri esta antologia e, de facto, a Teresa tinha toda a razão. A gente aprende muito uns com os outros, sabe? É verdade. As trocas, não é? Aprende muito. Nunca sabemos tudo e há sempre algo para acontecer e há sempre algo para descobrir. Não é? Segue na sua inquietação. Claro. Obrigado. Nada. E termino assim este episódio com o político e professor Augusto Santos Silva. Espero que tenham gostado e se sim, façam-se ouvir, enviem críticas, sugestões, opiniões, poemas, aceito também, sugestões poéticas e podem, como sabem, encontrar-me nas redes sociais. Gosto sempre de vos ler, de saber o que acham. Como sabem, o genérico deste podcast é da autoria da Márcia, feito com a colaboração de Tomara. As fotografias são da Matilde Fieschi e a edição áudio é de João Ribeiro. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, tenham boas conversas com empatia. Como é que se despede das pessoas? Uma frase, uma ideia que quer lançar? Sejam felizes. Como Raul Solnado dizia, não é? Mais ou menos, não é? Façam o favor de ser felizes. É isso? Sim, sim. Obrigado. Nada.